O pastor William Dias é terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Ano Bom. Natural do Rio de Janeiro, possui a formação em Teologia e Pedagogo com especialização em Docência do Ensino Superior e Formação Livre em Psicanálise. Recebam com muito carinho o pastor William Dias. Eu quero ler com vocês hoje Gênesis 2, capítulo 2, versículo de número 18. No sábado passado, nós falamos na temática Salve a sua família, decida salvar a sua família. E hoje então nós vamos dar a razão pela qual nós devemos lutar e decidir salvar a nossa família. Naquele dia a gente deu aqui alguns spoilers e hoje a gente vai, não é? dar a razão por trás dessa decisão. Eu estou com grande expectativa, graças a Deus por tudo aquilo que Deus fez até aqui, por aquilo que Ele continuará fazendo. Gênesis 2:18, você que pode ter esse texto aí nas mãos comigo, leia por favor, pois diz assim, Gênesis 2:18. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Mais uma vez eu quero enfatizar a primeira parte desse texto, desse versículo. Não é bom que o homem esteja sozinho. Essa palavra e esse pensamento de Deus, no contexto da criação, ele me chama muito a atenção, porque Deus está trazendo à realidade a criação física e material. Deus cria o homem. E embora houvesse um mundo superior de anjos e um mundo inferior de animais, o homem entre esses dois mundos estava só. Não havia alguém que fosse semelhante a ele. O homem não tinha uma companhia adequada, não tinha alguém que lhe fosse igual. E aí Deus então, que sabe e conhece de todas as coisas, percebeu a solidão do homem. E aí pensando no que é a solidão, e embora haja muitas definições, a solidão, no meu pensamento, é o limbo da existência humana, porque eu posso estar num paraíso. No entanto, se estiver sozinho, esse paraíso será para mim um deserto. Eu posso estar em um palácio, mas estando em solidão, o palácio se tornará para mim uma masmorra. E Deus está criando, Deus cria, Deus traz à existência o mundo como nós o conhecemos. E apesar de tudo ser belo, de tudo ser agradável a Deus, de tudo ser bom aos olhos de Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem permaneça sem uma companhia. Jaime Kemp, em seu livro A Grande Ideia de Deus, afirmou que a família, ela é resultado da intenção divina. A família é a grande invenção de Deus. E não há invenção divina mais bela do que a família. Repita comigo, não há criação divina mais bela do que a família.
A família é tão bela, é tão extraordinária, é tão sublime, que Deus imprimiu a imagem do seu caráter na instituição familiar. O interessante é que quando Deus traz Eva para o homem, e o homem se alegra com Eva, que agora será a sua companheira, e aqui um parêntese breve, em Provérbios 18 e 22 está registrado que quem acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Adão recebeu a benevolência do Senhor quando Deus lhe deu uma esposa. E eu quero interromper a mensagem aqui, e você que é esposa, está ao lado do seu marido, pode olhar para ele esta noite e dizer: olha, eu sou a benevolência de Deus na sua vida. Cuide bem de mim, porque a bênção maior de Deus na sua vida sou eu, ô glória, aleluia. E foi isso que Adão percebeu, que Eva havia sido lhe dada para atender, para ser alguém que lhe completasse e lhe livrasse da solidão. Porque apesar de se relacionar com Deus e de se relacionar com a criação, Adão não possuía alguém que lhe fosse igual, que lhe fosse idôneo, que lhe fosse da mesma espécie, para que ele pudesse se relacionar. E aí Deus então lhe traz uma esposa. Nesse contexto, a família, a instituição familiar é a brilhante ideia de Deus. E assim, Deus então abençoa Adão, completando-lhe, livrando-o da solidão, com a maior dádiva que ele pudesse receber de Deus, uma esposa para lhe ser uma adjuntora, uma companheira, uma auxiliadora ideal. E o tema então dessa mensagem será: família, o bem maior que Deus nos deu. Repita, por favor: família, o bem maior que Deus nos deu. Devemos decidir lutar por nossas famílias, porque o bem maior que poderíamos ter recebido de Deus, nós recebemos. Claro que o bem superior é a nossa salvação, é a garantia de que viveremos uma eternidade com Deus, mas enquanto estivermos aqui nesse plano material e físico não redimido, a família será a nossa maior bênção. A família será a nossa maior dádiva. A família será aquilo que de mais belo, mais extraordinário, mais benéfico Deus nos proporcionou. É por isso então que Deus olha para Adão e diz: não é bom que Adão permaneça só. Não é bom que Adão permaneça sozinho. Não é bom que Adão viva em solidão, porque a solidão não faz bem a ninguém. O homem não nasceu para viver só. O homem nasceu para viver em sociedade, e a primeira sociedade na qual esse homem tem contato é o ambiente familiar. E Deus então traz uma família para Adão, e Deus comunica características da sua pessoa para a instituição familiar. Porque após Adão receber a sua mulher, ele diz: agora eu vou abandonar pai e mãe, apesar de não ter pai e mãe, não é? Ele havia tido somente um pai, que era o próprio Deus, mas ele afirma: deixará o homem pai e mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus cria um, em sequência faz dois, e depois volta para a unidade. E Deus, envolvido nesse relacionamento,
manifesta na estrutura familiar iniciada pelo casal, que vai dar origem à família, aspectos da sua natureza trinitária. O nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a família, como Deus projetou, é um homem, uma mulher e Deus fazendo real e viável essa relação por meio da sua presença. A família é a criação mais bela, mais extraordinária, mais sublime que Deus fez e a deu aos homens. Amém, irmãos? E nesse sentido, então, nós podemos afirmar, conforme o nosso tema, que a família é o nosso bem maior, pois trata-se de uma dádiva divina para nós, nos âmbitos espiritual, também no âmbito pessoal e também no âmbito social. A família é uma dádiva divina para nós, no âmbito espiritual, no âmbito pessoal e no âmbito social. No âmbito espiritual, a família tem um grande valor para cada um de nós. É por isso que existe uma luta em curso, a fim de que as famílias se desfaçam. Porque uma vez que as famílias se desfizerem, a espiritualidade dos homens estará em risco. Porque a família foi dada a nós para que nós, no âmbito familiar, pudéssemos nos desenvolver espiritualmente falando. E aqui nós temos um grande mistério que precisa ser resgatado. A igreja, a minha comunidade cristã, não começa no espaço físico onde nós nos reunimos. A igreja começa no meu ambiente familiar. A minha primeira igreja é a minha família. O meu primeiro espaço de culto é a minha casa. É ali, no ambiente da família, que eu tenho acesso a Deus, que eu tenho acesso aos primeiros ensinamentos sobre Deus. É ali, no âmbito familiar, que Deus te revela a cada um de nós. E aí eu gostaria de desenvolver esse primeiro tópico da família como a dádiva divina para nós no ambiente espiritual, afirmando que a família é um ponto de convergência entre Deus e os homens. A família é um ponto de convergência entre Deus e os homens. E talvez você pergunta, como isso é possível, pastor? É só nós nos voltarmos para o texto bíblico. Quando nós temos a menção do primeiro evangelho, o chamado proto-evangelho, Deus, depois de decretar a sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente em razão da queda, Deus afirma em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria um que teria o seu calcanhar ferido pela serpente, mas que esmagaria a cabeça da serpente. Deus faz a promessa de que mandaria o seu Messias, mas nesse contexto de promessa, nós temos a declaração implícita de uma família, porque Deus está dizendo, dessa mulher vai ser gerado um, e a mulher não gera sozinha. É claro que Cristo é gerado por meio do Espírito Santo, mas o que é que Deus está falando? O Salvador do mundo, ele virá, ele se manifestará por meio de um ambiente familiar. A família é um ponto de convergência entre Deus e os homens. Quando lemos Gênesis 12, nós vemos Deus falando de uma bênção que alcançaria todas as famílias da terra. E Deus diz para Abraão, sai-te da tua parentela, deixe a sua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E lá no versículo 3, Deus afirma que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus separa uma família para, por meio dela, operar uma convergência entre todas as outras famílias. Oh glória! A família é um ponto de convergência entre Deus e
os homens. Quando lemos Isaías 7:14, nós encontramos o projeto do Emanuel. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. E aí o profeta continua, ou seja, o projeto do Emanuel se dará por meio de um ambiente familiar. Se ficássemos só com Isaías, nós poderíamos dizer que essa virgem não pertencia a uma família. Mas quando chegamos nos evangelhos, a virgem é Maria, e Maria está desposada com José, e o anjo lhe aparece e diz: salve Maria, agraciada entre as mulheres. E aí o anjo continua e diz: porque de ti nascerá aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, queridos, nós precisamos resgatar o ambiente familiar como a base da construção da nossa espiritualidade com Deus. A correria e a agitação do dia a dia quer remover do ambiente familiar essa convergência entre Deus e os homens. Mas aqui estamos reunidos e Deus está fazendo para nós uma proposta esta noite. Nós precisamos trabalhar o nosso lar, para que lá seja uma convergência, um local de convergência, onde Deus se manifestará e abençoará a nossa casa para a glória do seu nome. Aleluia. É na família que também nós conhecemos a Deus. Oh, glória. E aí, pensando nesse fato esta tarde, eu me lembrei sobre a história ainda de Abraão, na ocasião que Deus lhe pede para sacrificar o seu filho amado. Deus pede: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. E geralmente a gente trabalha essa passagem e esse texto do prisma da provação de Abraão. No entanto, nós poderíamos olhar pela ótica de Isaac, porque Isaac vai ter uma experiência com Deus nessa ocasião, que vai marcar de maneira definitiva o seu relacionamento com Deus. Porque uma vez amarrado no altar do sacrifício, Isaac pergunta, ou prestes a ser amarrado, Isaac pergunta: meu pai, aqui está o fogo, aqui estão as lenhas, aqui está o cutelo, mas onde está o animal para o sacrifício? Ao que o seu pai então lhe afirma: Deus proverá para si um cordeiro. E aí, quando Abraão está prestes a sacrificar o seu único filho, olhando ao lado, então, eles descobrem um carneiro no meio dos arbustos. E eu imagino qual não foi a impressão de Isaac diante daquela cena. O meu pai disse que Deus proveria, e Deus proveu o animal para o sacrifício. O meu pai me garantiu que Deus atuaria, e Deus promoveu a solução para que o sacrifício fosse realizado. Ó, irmãos, ali, no lugar do sacrifício, Deus se revela de maneira pessoal para Isaac, lhe provendo o animal para o sacrifício. E é no ambiente familiar que Deus quer se manifestar a nós, aos nossos filhos, a todos que nós amamos, porque é no ambiente familiar que Deus tem o prazer de se fazer conhecer a cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. E aí a gente poderia desenvolver a ideia do cordeiro aqui, que foi provido, mas de maneira profética, e trouxe restauração para todas as famílias. A família também é um campo de treinamento de Deus. É na família que nós somos treinados por Deus.
É na família que nós somos, sabe, direcionado por Deus a fim de que nos desenvolvamos. É na família que Deus converge a nós, se revela a nós e nos habilita para obras maiores e extraordinárias. E deixa eu lhe dizer uma verdade, é por isso que as famílias enfrentam tantas dificuldades. Porque uma família onde há esse ponto de convergência, na família onde Deus de fato e de verdade se revela, nós temos um campo extraordinário de treinamento. E aí nós podemos pensar na figura de Jesus, o Deus encarnado que se apequenou, se humilhou, entrou na nossa realidade por meio de uma ação miraculosa divina, sendo gerado sobrenaturalmente no ventre da Virgem Maria. E é nesse ambiente familiar de Maria, ao lado de José, que o Deus encarnado vai se desenvolver como homem. É nesse ambiente familiar que ele será treinado. É nesse ambiente familiar que ele será ensinado. É nesse ambiente familiar que ele vai se desenvolver enquanto homem. É por isso que nós não podemos abrir mão de investir tempo nas nossas famílias. As atividades do dia a dia querem nos roubar o tempo da família, porque roubando o tempo da família, o campo de desenvolvimento pessoal será prejudicado. Mas graças a Deus pela Bíblia Sagrada, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus por comunidades como essas, que entenderam a demanda do tempo, compreenderam a dificuldade do tempo e estão lutando a fim de que as famílias vivam uma realidade cristã saudável, onde Deus se faz convergente no ambiente familiar, onde Deus se dá a conhecer no ambiente familiar, e Deus treina os membros daquela família. Lucas 2, 51 e 52, nós temos ali o registro do desenvolvimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça, ele crescia em estatura diante dos homens, conduzido por sua família. Maria tinha ideia de que o menino Jesus era diferente, mas ela não abriu mão da sua missão de uma mãe temente a Deus. José sabia e tinha consciência da geração miraculosa de Jesus no ventre de Maria, mas ainda assim ele não abriu mão da sua missão de pai. Ainda que fosse emprestado, ele não abriu mão da sua vocação paterna. Ele fez tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. Maria foi fiel ao seu propósito de mãe. José foi fiel ao seu propósito de pai. E aquela família foi grandemente abençoada como um campo de treinamento para o menino Jesus. Querido pai, querida mãe, não abra mão da sua vocação. Não abra mão da sua vocação materna. Não abra mão da sua vocação paterna. O fato de você ser mãe, o fato de você ser pai, não é um acidente, é uma vocação divina. Deus te deu a oportunidade de treinar alguém, não somente para essa vida aqui, mas para uma vida eterna com Deus. Então não abra mão dessa missão e cumpra com alegria para a glória de Deus. Não abra mão, não abra mão. Cadê os pais aqui? Pais. Isso. Mãozinha no alto, gente. Isso. Querido pai, querida mãe, não abra mão da sua vocação.
não permita que alguma situação da vida lhe furte essa missão. Não. Invista, insista, prossiga, resiliente, porque essa é a sua vocação e Deus conta com você, Deus vai usar você, Deus lhe deu toda a condição necessária para você cumprir com louvores essa missão. Então invista, se comprometa e você vai ver a obra linda que Deus vai fazer na sua vida e no seu ambiente familiar. Glória a Jesus. Aleluia! A família também é a maior dádiva divina no ambiente pessoal. A família no ambiente pessoal é o antídoto divino contra a solidão. Eclesiastes 4:9. Esse texto é claro, é direto, é enfático em dizer que é melhor serem dois do que um. Não é isso? Porque sendo um, nós somos presas fáceis. Está projetado aqui? Não. Mas sendo dois, nós temos em quem nos apoiar. Nós temos alguém para nos ajudar. Nós temos, sabe, um parceiro ou uma parceira para dividir conosco na jornada da vida tudo aquilo que tivermos de enfrentar. A família no âmbito pessoal é a maior dádiva divina, porque ela é o antídoto divino contra a solidão. O Deus que nós servimos, como já afirmamos, ele é Trindade, e sendo Trindade, ele é o modelo de uma comunidade, de uma sociedade. O homem unido a uma mulher no ambiente familiar, reunido à sua prole, é, na verdade, um ambiente onde não haverá espaço para a solidão. E deixa eu lhe trazer uma recomendação. Cuidado, dentro de casa, você no quarto, o filho na sala, e vocês trocando mensagem no celular. Não! O contato no lar deve ser pessoal, cara a cara. Ah não, mas é porque a casa é grande. Não importa. Nós precisamos nos relacionar, principalmente no ambiente familiar, porque somente esse relacionamento pessoal, íntimo, vai fazer com que a solidão seja algo inexistente na nossa vida. Mas se eu permitir que alguma coisa interfira no meu relacionamento familiar, logo, logo estarei dentro de casa, ao lado de várias pessoas, mas no fundo eu estarei sozinho. Não permita isso. Lute, se esforce, invista tempo para que o seu ambiente familiar, a sua família, funcione para você como um antídoto contra a solidão. Salmo 68. Salmo 68. Eu quero ler esse texto com você. E eu gostaria que você fosse lá comigo também. E a gente já se apressa para avançar. Salmo de número 68, verso de número 6. Salmo 68, verso de número 6. O texto diz assim: Deus põe os solitários em famílias. Ele liberta aqueles que estão presos em correntes. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, a solidão é um ambiente árido, onde não há produção
e se assemelha a uma terra seca, da qual não se recolhe nada. Mas Deus tira o homem dessa condição e o faz habitar em família. E a ordem de Deus lá no princípio foi que os homens crescessem, se multiplicassem, mas não apenas se multiplicassem em número. Deus exigiu que esses homens também frutificassem. Porque o ambiente familiar é um terreno fértil para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa frutificação pessoal. Enquanto a solidão é um terreno de aridez, o lugar onde nós podemos vivenciar relacionamentos íntimos, duradouros e permanentes, ali está o lugar apropriado para a nossa frutificação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para descobrirmos talvez qualidades e habilidades que nós não descobriríamos de outra forma. Então não permita que o seu relacionamento familiar seja prejudicado por alguma interferência que vai afastar no ambiente familiar as pessoas do relacionamento permanente, saudável e continuado. Lute. Se utilize da mesa, a mesa é lugar de comunhão. Se utilize do sofá, o sofá é lugar de aproximação. Se utilize de momentos especiais em que você possa se alegrar ao lado de quem você ama. E não permita que desavenças lhe impeçam de desfrutar da maior dádiva que Deus lhe deu. Porque a maior dádiva que Deus lhe deu não está fora do seu lar. A maior dádiva que Deus lhe deu está dentro da sua casa. Então lute por ela, invista nela e desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. No ambiente social, e aqui já caminho para o encerramento, é na família que crescemos enquanto seres humanos, e é na família que aprendemos o valor dos outros. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 5, e eu quero fazer menção daquilo que nós chamamos do projeto antropológico divino. O projeto antropológico divino compreende a separação dos papéis das pessoas envolvidas no ambiente familiar. E Paulo, pensando nessa realidade, ele faz uma comparação do relacionamento de Cristo com a igreja ao relacionamento no ambiente familiar. Paulo faz essa equiparação porque há um valor extraordinário em entendermos o valor do outro e compreendermos o papel dele no ambiente familiar como Deus previu. Não foi como os homens quiseram, foi como Deus estabeleceu. Vamos ler o texto aí, bem rapidinho. O texto diz assim, Efésios 5, a partir do versículo de número 22. Esposas, se submetam aos seus maridos, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aqui tem algumas informações muito importantes. Pule aí para o versículo de número 25. Maridos,
amem suas esposas, assim também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mais cedo nós estávamos ali no gabinete do pastor Josiel falando do fenômeno social do nosso tempo, onde homens estão abrindo mão do seu papel em razão de uma conveniência pessoal. E aí nós temos uma geração de homens omissos, homens fracos, que não cumprem o seu papel como Deus o estabeleceu. E em contrapartida nós temos um movimento de revolução sexual que quer inverter os papéis e colocar a mulher no lugar do homem e trazer o homem para o lugar da mulher. E aí nós estamos vivenciando algumas anomalias sociais que se iniciam no ambiente familiar. A omissão do homem, a tomada de decisão da mulher, a inversão dos papéis, e as famílias estão sofrendo. Mas glória a Deus, por sua palavra, por sua orientação, por seu amor por nós, ainda que nós insistamos em, às vezes, fazer as coisas fora daquilo que ele estabeleceu. Paulo, escrevendo aqui, ele afirma que quem é o chefe do lar é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E esse homem deve compreender o valor da sua esposa e a importância da sua prole, a fim de se colocar como um guerreiro destemido para proteger a sua família e, se necessário for, morrer por ela. Porque é esse tipo de amor que Deus exige dos homens. Nada além disso, é só isso. Morra pela sua esposa, querido homem de Deus. Morra pela sua casa, querido homem de Deus. O seu papel é de provisão, o seu papel é de proteção, o seu papel é de um guerreiro aguerrido, de um sacerdote do lar, de um pastor no ambiente familiar, que não abre mão da sua função, porque entende o valor das pessoas que Deus lhe deu para cuidar. Em contrapartida, queridas mulheres de Deus, o seu papel é ser uma auxiliadora ideal que glorifique a Deus. O sucesso do seu marido depende do seu comportamento. O sucesso do seu esposo depende da maneira como você o valorizará. Se você for uma boa esposa, com certeza o seu marido vai se destacar. Provérbios 31, você conhece essa passagem? Fala da mulher virtuosa. E tem um versículo que diz que os homens conhecem o seu marido na porta da cidade em razão do seu cuidado com ele. O seu papel é de sustentação. O seu papel é de suporte. O seu papel é de dizer para o seu amado, querido e lindo marido: eu estou aqui, conte comigo e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Nós, do âmbito social, aprendemos o valor do outro a partir do ambiente familiar. É na família que os filhos, eles têm contato
com o princípio de autoridade. É na família que os filhos aprendem a obedecer e a respeitar os outros. E nós vivemos uma geração difícil, porque alguns limites foram quebrados, foram abandonados, e nós temos uma geração que tem dificuldade em lidar com a autoridade. Mas, querido pai, querida mãe que está aqui esta noite, Deus lhe deu uma vocação, então assuma a sua responsabilidade e não abra mão da sua autoridade. Você é pai, você é mãe, quem manda na sua casa, quem governa o seu lar é o seu marido, você que é mãe, e ao lado dele você conduz os filhos. Querido marido, o seu papel é prover o que for necessário para a família. Deus lhe deu alguém para conviver, a fim de que você não estivesse só, mas o cuidado é sua responsabilidade. O bem-estar daqueles que estão sob os seus cuidados compete a você e a mais ninguém.